Boa tarde, irmãos. Estamos aqui na tarde desse sábado, dia 26 de setembro de 2020, para mais uma lição da nossa escola dominical. Estamos estudando o livro do profeta Daniel e hoje estamos indo para o capítulo 4. E pastor Elias vai ministrar essa aula hoje para a gente. E eu vou pedir Zilmar que esteja orando, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nessa tarde. Senhor Deus, Pai Celeste, nós te damos graça, ó Pai, por mais este dia. Te damos graça, Senhor Deus, porque estamos com saúde, Senhor Deus, podemos estar, Senhor Deus, reservando este momento para estar estudando a Tua palavra. Te damos graça, Senhor Deus, pela manhã que passamos, Senhor Deus. Agora nos dê, Senhor Deus, uma tarde na Tua presença, ó Pai. Usa o Teu servo, pastor Eli, que vai estar trazendo a Tua mensagem para nós, estuda a Tua palavra, Senhor Deus. Fala o Teu coração, Senhor Deus, dá os entendimentos, Senhor, tudo aquilo que você vai falar conosco neste momento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de podermos abrir a Tua palavra, Senhor Deus, estudar a Tua palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, porque nós temos a Ti como nosso único e eterno Salvador, o Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que zela pela nossa vida, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre as pessoas que estiveram enfermas, como Caio, Senhor, curar-te, Senhor Deus. Abençoa a Camila, abençoa a sua família. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão, Senhor Deus, que passaram por cirurgia, como a Sara, a Sueli, Senhor Deus, está abençoando, Senhor Deus. Ó Deus, Pai amado, dá, Senhor Deus, um dia na Tua presença, dirige nossas vidas e perdoa o nosso pecado. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Elias com a palavra. Queridos, boa tarde. Sala aberta para o estudo da palavra. Falarmos sobre a figura de um homem chamado Nabucodonosor. É um soberano, um rei caldeu, lá na Mesopotâmia. Esse homem muito influente na sua época, de um império muito importante naqueles dias. E Deus tem muito para nos ensinar através desse estudo, porque ele se refere à luta de Deus na salvação de um homem. Esse homem é Nabucodonosor, como pode ser qualquer pessoa. Deus luta no sentido de que todos sejam atraídos a ele e tenham compreensão do grande amor com que ele nos amou. É interessante que, no começo, já vamos fazer uma conotação. É que Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro foi chamado à casa de Cornélio, e Pedro chega na casa de Cornélio, e ele é surpreendido com derramar, na versão bíblica de Almeida, a nossa versão, ele fala que caiu o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali reunidos. Capítulo 10, no versículo 34, diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quando cai o Espírito Santo, Pedro tem logo a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas. E quando Pedro é chamado para poder justificar, porque foi até a casa de Cornélio, o que aconteceu lá, ele, junto com os líderes em Jerusalém, ditos colunas em Jerusalém, ele, na sua defesa, ele fala no versículo 18, do capítulo 11, ele diz, olha, e ouvindo eles estas coisas, a defesa de Pedro, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, vemos logo de imediato que Deus não faz acepção, acepção de pessoas. Essa graça de Deus é derramada, ela é soberana. E o chamado de Deus, conforme está no estudo, é um chamado irresistível. Os dons de Deus são os dons, os chamados são irrevogáveis. Deus não se arrepende daquilo que ele faz. São irrevogáveis.
Lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, nós lemos acerca disso. Paulo, Romanos 11, versículo 29. Vamos usar um pouco a Bíblia, depois vamos discorrer mais sobre a lição. Tá? Dentro da lição mesmo, se usar muita palavra, mas gosto muito de usar a Bíblia, ela cerceia o nosso conhecimento. O 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. E agindo Deus, quem vai impedir? Quem é que se projeta contra os intentos de Deus? Agindo Deus, quem o impedirá? Diz a palavra. Então vamos aprender sobre 3 lições importantes dia de hoje. Primeiro, as lições são a respeito das iniciativas de Deus para alcançar os homens, ou alcançar um homem, esse homem Nabucodonosor. A outra, o segundo ponto é a revelação de Deus para alcançar um homem. Deus tem sua iniciativa, Deus faz sua revelação, e depois a soberania de Deus para salvar um homem. São esses 3 pontos que nós vamos trabalhar hoje nesse estudo. Mas o capítulo 4 é o capítulo do nosso estudo. E ele revela Deus, um Deus que move céus, mar, eu até acrescento terra, para levar esse soberano, para levar o rei à conversão. E nós estamos falando de um conquistador, né, de reinos, um cara cheio de orgulho. Era essa a figura daquele tempo de Nabucodonosor. E sem nenhuma humildade. Nós sabemos que a humildade são as pessoas que conhecem, né, têm conhecimento das suas próprias limitações e que não projeta e nem mostra ser superior aos outros. Não era o que se passava, não era isso a figura de Nabucodonosor. Ele é um cara muito arrogante e caprichoso. Naquele tempo, mandava matar quem quer que fosse, né? Alguém que fazia alguma coisa ruim, chegava a ele o conhecimento do fato, ele com 2 ou 3 testemunhas, ou às vezes nem isso, ele levava à morte pessoas. E ele é um cara orgulhoso. Mas o porquê, então, do seu orgulho? Por que nós podemos falar acerca do orgulho de Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor está aqui no seu 2º império. Nós estamos falando, nesse estudo, do 2º Império Babilônico, né? O Império Caldeu, na época aí de 626 a 539 a.C., ok? Mas no primeiro império, o rei chamava-se Hammurabi. Ele lá pelos idos, né, na época do século XVIII, de 1800 a 1701 antes de Cristo. Então, esse rei, chamado Hammurabi, ele institui o primeiro império. Após lutas, ele pacifica a região, a Mesopotâmia, o Iraque, e torna-se muito conhecido. Uma coisa que temos conhecimento até de um pouco daquilo que ele fez e chega até os nossos dias. É a lei de Talião, lembram? Olho por olho, dente por dente. Essa lei de Talião é do tempo de Hammurabi. Né? E Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 38, ele falou: vistes que foi dito, está fazendo menção das leis acerca da violência. O povo judeu sai do Egito e tem que ser compiladas as leis para ordenar o povo viver de uma forma centrada numa lei. E uma das leis é a lei acerca da violência, olho por olho, dente por dente. Era a lei de Talião, que ficou emprestada, vamos dizer assim, no contexto do Antigo Testamento, lá na saída do povo do Egito. Agora, esse 2º império, ele, conforme eu falei, de 629 a 539 antes de Cristo. E o rei Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, rei caldeu, ele conquista. Ele também em suas lutas, conquistou a região após derrotar os assírios. Assírios, Nínive,
e derrota os assírios, e por meio de uma aliança com os medos. Esses mesmos medos que depois vão virar também o Império Medo-Persa, que vai suceder o Império Babilônico. Mas esse Nabucodonosor tem um reino muito importante. Ele deu muita vazão, né, às artes. Então, se esmeravam nas artes, criou-se um centro cultural dos mais famosos do mundo, da história da humanidade, do tempo antigo, né, o Jardim Suspenso da Babilônia, né, virou uma das 7 maravilhas do mundo. E ele dominava a agricultura, explorava a lã e a utilização das cabras, né, o leite de cabra e outras coisas mais. E o setor têxtil era um dos sustentáculos da Babilônia. A seda, todo tipo de vestuário, né, o linho, isso ficou muito proeminente no tempo do domínio babilônico. Lembram daquela novela da Rede Record? Aquela novela, deixa eu ver o nome aqui, O Rico e o Lázaro, né? Lembra? E tinha assim muito comércio, né? Comércio de muitas roupas, assim, aquelas feiras faraônicas, né? De muitos comércios de roupas. E isso é a importância comercial da Babilônia. Agora, quanto à questão religiosa, eles prestavam cultos às divindades. Vamos ver, no discorrer do estudo, essa questão de divindades. E Marduk era o principal, era o deus dos deuses, era o Bel. Bel, na língua caldeia, significa senhor. Marduk era esse, rei dos reis, Deus dos deuses e senhor. E tudo vinha de Marduk. Tudo era vinha da mão deles. Segundo eles lá, a água vinha, quer seja água de chuva, água que vinha das rochas, né, vinha do solo, também era de Marduk. A vegetação e até quanto ao julgamento, tudo era de Marduk. Tudo vinha por interesse, por orientação desse Deus, que eles tinham como principal dos deuses. Os babilônicos acreditavam que era ele, até que era o responsável pela escolha do soberano. Ainda que tinha essa questão de rei, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, mas eles entendiam, né, que também era a escolha do Marduk. Então o livro de Daniel mostra essa soberania de Deus e na história e na salvação de pessoas. Então vamos às lições que nós podemos aprender. A primeira lição é as iniciativas de Deus para salvar, eu acrescentei, para alcançar um homem. Então Deus usa 4 expedientes para levar Nabucodonosor à conversão, ou para levar uma pessoa, um homem, um ser humano, né, à conversão. O primeiro expediente é que Deus colocou pessoas crentes em sua companhia. Nós vemos que Nabucodonosor foi cercado de pessoas crentes, né, tementes a Deus. Daniel e os seus colegas do seu tempo, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E isso revela o valor da influência que Daniel e os seus amigos tiveram. Foram muito influentes no sentido de que o coração, né, a mente de Nabucodonosor fosse trabalhada no sentido de conhecer a Deus. Deus colocou os 4 no palácio, e esses 4 deram um testemunho muito rico, muito profundo, para também trabalhar na conversão do soberano de Nabucodonosor. E aí me vem um detalhe importante. Nós somos, no mundo de hoje, pelo advento do cristianismo, Jesus nos chama para sermos sal e luz. Está registrado em Mateus 5,13. Nós somos sal e luz. É para nós estarmos testemunhando em qualquer lugar onde a gente tenha trânsito, né? Qualquer lugar onde Deus nos colocou, era também para sermos pessoas influentes, no sentido de que outras pessoas sejam também impactadas com o nosso testemunho, com a nossa vida. O segundo expediente que Deus usa é que só o reino de Cristo é eterno. Abra a tua Bíblia lá em
Daniel 2,47, vamos fazer uma menção. 2,47, olha o que nós lemos. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Estamos falando acerca da grande estátua, quando Deus revela a Daniel, e Daniel fala para o soberano, né, traz o mistério descoberto, e esse rei, ele fala, engrandece, o rei, então, ele até engrandece a Daniel, lhe dá muitos e grandes presentes, versículo 48, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Coisa semelhante, né, que aconteceu com José, há quase 1000 anos atrás, desse tempo. Então, ele fala, e essa fala de Nabucodonosor, aparece até a afirmação de um crente convertido, está aí no estudo. Ele ficou impressionado, ele reconhece que Deus existe, e alega: o Senhor é o maior de todos os deuses. Até aí tudo bem. Ora, ele revelou: o Senhor é o maior de todos os deuses. Mas não houve conversão, mas não se converte. E aí vem o terceiro expediente, que para que o rei tome ciência, só Deus liberta. Só Deus liberta. E aí, nós estamos no capítulo 3. No capítulo 3, já a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, livrados da fornalha de fogo, né? E o Deus leva Nabucodonosor, faz aquela coisa toda que nós sabemos da história, né? Foi feita uma grande estátua, isso, mas essa estátua da imagem de Nabucodonosor tinha 30 metros de altura, 3 metros de largura, e todos tinham que se ajoelhar, se inclinar diante da estátua. Nós conhecemos a passagem. Mas também conhecemos também que eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se rendem ao rei, né? Ele não se rende ao rei. O rei, essa situação é colocada diante do rei, os puxa-sacos do rei, né? Os traíras, eles apontam que muitos judeus, especialmente esses judeus, não estão se inclinando diante da estátua do rei, do soberano, e aí o rei coloca o seguinte: achamos a presença dele, e fala. Então, Nabucodonosor, versículo 13 do capítulo 3. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gatifones, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Conhecemos a história. É lindo essa passagem. Quando chega lá no final, ele vê, quando é lançado Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vê que não são 3, né? Mas, para espanto dele, no versículo 24, diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nós cantamos: quem pode livrar como o Senhor, né? Ele é poderoso para salvar. Quem poderá? Então, para nós, crentes em Cristo, que temos essa verdade absoluta, temos essa verdade que pauta a nossa vida, nós podemos dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego: o rei, fique ciente de um detalhe: Deus pode livrar
como ele pode não nos livrar. Mas nós não vamos adorar a imagem. Não vamos ajoelharmos diante de uma imagem. Isso é lindo, essa postura desses homens. E quando chega no final do versículo, né, do 28 a 30, o que Nabucodonosor diz? E bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo. Ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Virou um crente ruim, né? Despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ora, ele diz, quem é o Deus que pode livrar disso? E agora ele se rende à autoridade do Deus, diz, só o Senhor pode livrar. Não há um Deus como esse que possa livrar a pessoa como o Deus de vocês. Né? E versículo 30 diz que então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Isso é lindo, amados. Porque agora o rei foi posto, ele presenciou o acontecimento. Naqueles tempos, qualquer coisa, a morte da pessoa, qualquer tipo de sacrifício, né? De pena de morte, era uma corrida para a praça. Vamos ver essa coisa, era um circo. Então, quando o rei manda usou os 3, leva para a fornalha, pede que acendam 7 vezes mais. Ele é acesa, 7 vezes mais. Lança-os na fornalha. E fica de longe e vê que não são 3, são 4. Né? Deu ali um tal que show maravilhoso, um encontro gostoso, né? Com Sadraque, Mesaque e Abednego, o anjo do Senhor, o próprio Jesus ali com os seus filhos. Né? Isso é lindo ver. Aí o rei diz, entende que agora há um Deus que pode livrá-los. Isso era, então, para logo ele era um crente logo de início. Por essa, já era passivo deles virão crentes, um cristão convicto. Mas tem um quarto expediente, porque ele não se inclina ainda, o quarto expediente, onde ele vai reconhecer que só Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. Aí já estamos no capítulo 4. Okay? O capítulo 4, versículo 17, diz, esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos anjos, dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. No versículo 32, quando dá-se o juízo sobre Nabucodonosor, será expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aqui no material que Elane me deu, tem uma página onde está essa... Olha aqui. Vou ver aqui, achar... Olha, é interessante isso. Stuart Olyott, página 61, aí da apostilazinha, resume, lá no último parágrafo, ele resume essa intervenção de Deus na vida de Nabucodonosor da seguinte forma. Nabucodonosor nos faz perceber quão longânimo é Deus. Deus se manifestou a ele indiretamente no capítulo 1, primeiro capítulo. Abordou diretamente no capítulo 2. Sacudiu no capítulo 3. Deus insistiu de novo, mas
o coração do rei ainda não se encontrava aberto para Deus. No capítulo 4, Deus o instou mais uma vez. A graça de Deus é soberana e, nessa ocasião, ele agirá de tal forma que destruirá toda resistência ao seu poder. Deus determinou entrar no coração de Nabucodonosor e o fará. Isso é lindo e maravilhoso. Tá? Note bem que nesse capítulo 4 nós estamos, Nabucodonosor é quem faz o relato. Ele faz o relato. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ele faz a narrativa de Nabucodonosor. Tá? É interessante quando chega no capítulo 6, no versículo 6, desse capítulo 4, e olha o que acontece. Está dito assim no versículo 6, por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho que ele teve. Mas olha só que interessante, todos os sábios. E cadê Daniel? Ele não chamou Daniel. Daniel não foi chamado. Dá a entender que o rei já estava até receando que, se chamasse Daniel, a mensagem viria da parte de Deus contrária aos interesses dele, né? Ao Deus que Daniel adorava. É semelhante uma pessoa com diagnóstico. A pessoa hoje está sem faro, né? A pessoa está com febre, está com os pulmões tomados, mas fala que não é Covid. Tudo às claras. Está claro que é 99,9 Covid, mas a pessoa fala que não é Covid. Né? E aqui o rei chama todos os sábios, à exceção de Daniel. E quando chega no versículo 8, olha só, por fim, se me apresentou Daniel. Ninguém conseguiu interpretar. E no final do versículo 7, na parte B, mas não me fizeram saber a sua interpretação, os sábios. Aí, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei um sonho. Interessante. Agora ele chega nessa passagem e chama Beltesazar, Daniel, e conta o sonho Daniel. Por fim, ele chama Daniel. Ele foge do Deus Altíssimo, da interpretação que teria, com certeza, de imediato, por parte de Daniel, né? Não quer ouvir, é como hoje, as pessoas não querem ouvir o servo do Senhor, o profeta do Senhor, aquilo que tem direto ao interesse da sua vida, a pessoa se esconde. Assim foi Nabucodonosor. Ele até fala aqui, meu Deus, colocou o nome de Beltesazar em homenagem ao Deus dele. E o rei é um rei que tinha permanecido fiel à sua religião nacional, adoração a Baal. E aprendera muitas coisas, muitos princípios religiosos verdadeiros, com o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego e do próprio Daniel. Mas ele deixou o hábito, o costume religioso dominá-lo, tomar conta da vida dele. E no versículo 9, ele fala ainda acerca de Daniel. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Olha, o rei aí quase acerta, né? Quase acertou. O Espírito dos deuses santos. Então, Daniel como profeta foi dirigido pelo Espírito de Deus, né? Não do Espírito segundo a conotação para a qual Nabucodonosor fez menção dele. E no segundo ponto, a segunda lição, a primeira é as iniciativas de Deus para alcançar o homem, a segunda é a revelação de Deus para alcançar o homem. Alcançar quem? Esse Nabucodonosor. Então ele tem esse sonho perturbador, e ele vai trazer a narrativa do sonho. Eu vou ler o versículo de 10 a 18, não será cansativo, não.
Eram assim as visões da minha cabeça. E diz para Daniel: quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, era vista até os confins da terra. Quer dizer, ela estava bem, né? Bem alta essa árvore. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, o tronco, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. E aqui vai a colocação. A árvore é um símbolo muito comum, né? Aí na casa de vocês eu sei que tem árvore, né? Na casa de Zilmar, de Elânia, eu sei que tem uma árvore. É gostoso, estava debaixo de uma árvore, né? Acolhidos na sombra da árvore. Desde que o fruto não seja um fruto pesado como um abacaxi, ou como uma jaca, né? Ou uma jaca que caia, né? Uma manguinha estraga menos, né? Estraga menor, né? Mas estamos à sombra de uma árvore. Aí em Vista Alegre nós tínhamos a nossa mangueira. E quantas vezes eu e Sônia ficávamos aí com as crianças aí sentadinhos debaixo da sombra da mangueira. Então é um lugar de sombra, lugar de refrigério, né? Lugar de beleza também. A árvore simboliza isso. Utilidade, fortaleza, durabilidade, são os símbolos da árvore. Lembra de Salmo 1, Salmo 1, versículo 3? Né? Diz que ele é como árvore, olha só, árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhagens não murcham. Olha só o que diz da árvore. Em Mateus 13, 31 e 32, Jesus faz menção de uma grande árvore que vem de uma coisa pequena. Era aquela parábola do grão de mostarda e da hortaliça, né? Ele fala do grão de mostarda e fermento, melhor dizendo. Ele fala, o grão de mostarda é a menor das sementes. É a menor. Mas quando cresce, ela torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus venham abrigar-se em seus troncos. Essa árvore que estamos falando da menção de Nabucodonosor, porque a ele acorriam muita gente, ele era o dominador, era o império, né? E essa visão do vigilante no versículo 13, essa palavra vigilante, é uma palavra que indica que um ser sem corpo mortal, que não dorme, não se cansa, né? Que reconhecemos como um anjo de Deus. No versículo 14, acompanha aí, é acerca da perda de todas as características de nobreza e autoridade em Nabucodonosor. Ele fala no versículo 14, clamando fortemente, dizendo, derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Ou seja, vai sair tudo.
né, a perda das características de nobreza e autoridade de Nabucodonosor. E a cepa, o tronco, o restante. Aí eu faço menção do que está registrado. Nós cantamos muito essa música, né? Lá em Jó, abra lá em Jó, Jó 14, 7 a 9. Abra lá comigo, Jó 14, 7 a 9. Olha o que diz, Jó 14, deixa o pessoal achar. Olha o que diz Jó 14, 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Só até o 10, olha o 10 diz, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Então, a esperança. Né? E acerca do coração, no versículo 16, ele fala também acerca do coração que é comum nos sonhos que o símbolo inanimado passe a ser ter uma aplicação pessoal. Fala acerca desses 7 tempos que entendemos que 7 é perfeição, significa 7 anos que Nabucodonosor vai ficar como um animal. Aí, Daniel deu a Nabucodonosor interpretação. E Daniel dá uma interpretação corajosa dessa passagem. Do 19 até o 27, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então ele falou ao rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar a Daniel, né? E disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela morada no orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto a que foi dito que se deixasse a cepa da árvore, o tronco, né, com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Isso é Daniel falando para rei Nabucodonosor. Se for sintetizar o que está aí, o conteúdo da lição está no versículo 17. Versículo 17 traz o conteúdo da lição. Quando Deus fala, esta é a sentença. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. 17 aqui o conteúdo
é sintetizado, né? Motivo justo e benigno do castigo. Um forte castigo. E no versículo 19, o Daniel fica perturbado, né? Porque ele tinha para com o rei uma estima. Ele gostava de Nabucodonosor. Aquela estima natural que as pessoas, é um rei soberano, Daniel sempre chamado Daniel, ele tinha o Daniel um carinho, e Daniel para com ele também. E o versículo 22, quando ele fala, és tu, o rei, essa pessoa, és tu, o rei, desde o princípio o rei devia ter reconhecido que ele mesmo era visado nessa mensagem. Daí ele fica espantado. E quando Daniel fala que, no versículo 23, atado com cadeias, Daniel diz expressão é aplicável tanta maneira de proteger uma árvore, né, como de preservar um maníaco, uma pessoa que pode fazer uma outra pessoa. Se essa pessoa pode fazer uma outra, não é acorrentada, não é domada, ela não é acorrentada, então ela é passível de ela fazer mal a outra pessoa. Então, isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi atado em cadeias para que não fizesse mal nem a ele próprio e nem a outra pessoa. E o versículo 25 é que o rei será acometido de distúrbio mental, que o fará fugir da visão humana e escolher a vida de um racional. Então, essa é a mensagem do rei. A mensagem, essa mensagem, esse indivíduo poderia ser tirado de Nabucodonosor se ele acolhesse a palavra de Daniel. Porque no versículo 27, Daniel fala, portanto, rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E ele não fez isso. Continuando, queridos. Daniel, no versículo 26, declara que o céu domina. O céu domina. O céu tem o domínio sobre as coisas. Insista-se muito na lição a ser aprendida pelo rei. A doutrina da providência divina, da mordomia humana, de coisas que pertencem a Deus, ao céu. Segundo a expressão aí, o céu domina. Quando Daniel fala, então, nesse versículo, põe termo, né? Vê a situação do pobre, do desafortunado, aí dá sentido de que Nabucodonosor não tinha muita atenção para com os pobres do seu império. Ele fala, Daniel se mostrava verdadeiro profeta e anunciar a solução divina para o problema do rei. E agora não podia deixar de, sendo profeta, avisar o rei contra os terríveis efeitos dos seus pecados de injustiça social que ele está aqui cometendo. Esse prazo aí de 12 meses, ou seja, foi um prazo que foi dado até para que o rei caísse em si e se arrependesse. E versículo 30, quando diz, falou o rei, disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só como é que ele era. Ele tinha a glória, era dele. Ele se achava muito, e era realmente muito orgulhoso. Então, o que está construído, o que está edificado, tudo aqui me pertence, as pessoas, as posses, tudo me pertence. Isso caiu. No 31, versículo 31, quando Daniel fala para ele, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, ou seja, acabou, não tem mais. E versículo 33, no 33, é o único versículo que o rei não podia, ter escrito, porque ele não deve ter sabido o que aconteceu quando Deus lhe tirou a capacidade de pensar e lhe deixou no mundo dos animais. Então, para terminar, nós temos aqui a terceira, a soberania de Deus para salvar um homem. Aí vemos destaque. Em primeiro lugar, o destaque é
Deus é um Deus paciente. Está registrado em Daniel 4:29. A paciência generosa de Deus. Foram 12 meses que o rei teve para se arrepender. Lembram que Noé pregou 120 anos acerca do juízo, do dilúvio? Ninguém creu na pregação de Noé. Sodoma e Gomorra teve, mais Sodoma, teve o testemunho de Ló. Também não ouviram, não deu atenção. Jerusalém teve o brado dos profetas chamando-a ao arrependimento. Também não. Mas cada dia, queridos, é dia de graça. Cada dia é dia de graça que o Senhor nos dá. Então, também no 4:29, nós podemos ver a dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus. Esse rei estava passando, conforme eu disse há pouco, ele viu sua construção e ele diz: eu edifiquei, eu e a glória, minha majestade. É um homem duro. E, em terceiro lugar, podemos ver a humilhação do homem impenitente. O poder e a prosperidade, sem o temor de Deus, podem intoxicar a alma, e o orgulho é algo abominável para Deus. Repetido, o poder e a prosperidade, sem o temor de Deus, podem intoxicar a alma. E o orgulho é algo abominável a Deus. Por isso que Deus trouxe a Nabucodonosor a humilhação. Porque na humilhação tem alguns aspectos interessantes da humilhação. Primeiro, ela é uma humilhação, ela pode ser repentina. Deus, às vezes, diz basta. Ainda hoje, Deus tem o mesmo tratamento que o Nabucodonosor tem para o mundo de hoje. Deus diz: olha, basta, chega, chega. Deus também pode dizer, mediante a humilhação, trazer algo de terrível. Nabucodonosor ficou louco, né? Deus também pode trazer, mediante a humilhação, algo irremediável. Ninguém podia ajudar, ninguém pôde ajudar ao rei. Ele ficou no mundo dos animais e ali ficou. Mas, finalmente, essa humilhação também é proposital. Ela é cheia de esperança, né? Até porque o comer capim é melhor que o inferno. Está aí, né? É verdade, comer capim é melhor que o inferno. Lembra de Herodes? Ele não deu honra, não deu glória a Deus e foi comido por vermes. Na realidade, o que Deus fere, o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. O Deus que humilha também é o Deus que exalta. E aí, em quarto e último lugar, nós vemos a conversão do homem quebrantado. Vai dos versículos 34 a 37 já lidos, né? 34 e 37 vai dar a conversão do homem. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha só. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora ele sabe de quem vem essas coisas. Por meio de quem veio o que ele tinha, qual foi o Deus que o colocou, que cuidou dele, que o humilhou e também que o levantou. Porque ele fala no versículo 37, olha só: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É isso aí. A conversão de um homem quebrantado. Né? Deus operou a conversão, humilhando, e nós temos que fazer
como as crianças. Lembra de Jesus quando chama a si as crianças, deixar vir os pequeninos, e se vós os torneis como um destes pequeninos, não tem lugar no reino dos céus? Livre de desprendimento, acessível, simples, puro, né? Assim uma criança. Então o homem precisa ser confrontado com o seu pecado e saber que está perdido. Até porque no céu só entram pessoas quebrantadas. Nabucodonosor via a glória da sua cidade e ele tocava trombeta para si mesmo. Mas nesse versículo lido agora, esse último versículo, nós vemos: agora, pois, louvo, exalço a Deus. Aquele Nabucodonosor que aplaudia a sua própria glória, ele agora sabe de quem é a glória. Né? O Deus que tirou suas roupas palacianas e o colocou como animal à mercê do orvalho do céu. Foi Deus que o levantou para que ele reconhecesse que é um Deus que domina sobre todos os reinos e todos os senhores da face da terra. Então, a conversão de Nabucodonosor pode ser vista por quatro, para terminarmos, quatro evidências. Primeira, glorifica a Deus. Primeira evidência. A segunda, confessa a sabedoria de Deus. A terceira, testemunha a sua restauração. E a quarta, adora a Deus. Essa é a lição que eu tinha para trazer para os irmãos, os queridos. Nunca desista da conversão de qualquer pessoa. Deus pode fazer. Aquele ser orgulhoso que passa, já que é tão ansioso, que passa diante da gente, quase que independente, como se não dependesse de Deus. Deus ama essa pessoa e pode quebrantá-la, como fez com Nabucodonosor, para trazer a realidade, que é um Deus, que é um Deus que ama. E nós devemos também aguardar, nós crentes, aguardar o tempo certo que Deus há de fazer, há de quebrantar esses. Deus quebranta a quem Ele ama, para que se reconheça de quem é o senhorio, quem é o Deus. E Deus tem um tempo, Deus tem um modo de nos chamar ao conhecimento dele. Chamou Nabucodonosor e nos chamou por meio da graça e misericórdia dele, mediante o Espírito Santo da verdade, mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. Lição dada, a prova está franqueada, franquear a palavra. Qualquer dúvida, Zilmar pode me responder. Usar Zilmar como... Amém, glória a Deus. E assim a gente vê que o homem soberbo, ele não subsiste na presença do Senhor. Quando a palavra de Deus, ela é mais clara e impossível. Que quando ela diz que ao soberbo, Deus resiste. Mas aos humildes, Deus concede a sua graça. E a gente pode imaginar a vergonha daquele reino por ver o seu soberano nessa situação durante 7 anos, por causa da soberba do coração. Ele ainda foi avisado, e assim Deus faz conosco. Ele nos dá várias chances de nós recomeçarmos. A nossa vida é uma série de resultados, e depois que a gente colhe os resultados ruins, a gente ainda fica reclamando. Como vemos, muitas pessoas, porque Deus não diz que coloca logo a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado de alguma coisa, né? Mas nós vemos que a soberba no coração do homem, como a soberba faz o homem adoecer. Não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, né? Quantos males nós atraímos para nós mesmos quando nós nos afastamos da presença do Senhor.
Mais algum irmão quer falar alguma coisa? Presbítero Sérgio, Diaconisa Nelma, Danilo, Marli, Zilmar. A palavra está aberta, só ativar o microfone. Foi bem claro, né? Foi bem claro, né? A lição. E a gente fica pensando, realmente é isso mesmo, né? Nós, como servos de Deus, devemos tomar conhecimento de que Ele é Senhor, né? Infelizmente, muitos cristãos hoje, né, estão pensando que são o Senhor, querendo dar ordem ao Senhor, querendo dar ordem a Deus, né, pensando que Deus vai obedecer às suas ordens. Mas não, Ele é Senhor. Ele mostra isso, né? Mostra isso na vida e tem mostrado isso ao longo dos anos, né? Realmente, essa lição é muito apropriada, né? Muito boa, que nos esclarece e nos faz lembrar que nós somos do Senhor, somos servos, né? Porque Ele é Altíssimo, né? Danilo, quer falar, Danilo? A paz do Senhor a todos, amém? Então, amados, pastor Elias, a todos os irmãos, as misericórdias do Senhor, né? São a causa de nós não sermos consumidos. Porque se aquele rei, como disse o pastor Elias, e como disse também o presbítero Sérgio, não reconhecesse o senhorio do Senhor, ele ia estar até hoje pastando, infelizmente, ou iria ser consumido naquela pastagem, naquela relva. Infelizmente, muitos não reconhecem o senhorio do nosso Deus. E nós lamentamos por isso, mas pedimos a Deus, como disse também o pastor Elias, que não há coração endurecido, né? Que o Senhor não venha quebrantar. Essa mensagem traz a nós esperança, porque o nosso Deus é um Deus que vai amolecendo, né? Vai quebrantando os corações. Não percamos a esperança, que o Deus a quem nós servimos, ele gosta de tratar esses corações, né? Outrora nós éramos assim, arrogantes, prepotentes, né? Mas o Senhor foi lapidando, foi moldando o nosso ser, e nós glorificamos a esse Deus que tem um reino sempre eterno. O reino é dele, tudo é para ele, a glória é para ele, a glorificação é para ele. Então, muito oportuna e edificante a palavra. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos terminar, então, a nossa escola dominical. Pode falar, pastor Elias. Diga! Sai aqui. A minha pressão está só. Peraí. Não, peraí. Calma. Já tá. Não, tá. Oi, me ouvindo? Não. Você saiu. Não sei não. Peraí. Estamos ouvindo, pode falar. Todo mundo ouvindo. Estou ouvindo. Interessante que essa situação em que foi posto no Nabucodonosor, eu até desconhecia. Eu desconhecia que isso é uma doença. Deus acometeu de uma doença. Essa doença é insânia zoantrópica, licantropia ou boantropia, ou seja, a pessoa se considera como um animal, age como um animal. Eu sinceramente, não conhecia essa doença, né? Legal. Se você quer ser um animalzinho, né? Vamos ser como as águias, né? Pelo menos o voo é alto, enxerga bem, né? Algo melhor, não é verdade? Obrigado.
É verdade. Ai, vamos terminar então a nossa escola dominical. Queremos agradecer o pastor Elias por essa lição maravilhosa. Semana que vem, próximo sábado, estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, com a diaconisa Lilian, e nós vamos estudar o capítulo de número 5, né, falando sobre a escritura na parede. Eu vou pedir à diaconisa Nelma que esteja ativando aí o microfone e vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Pai, te damos graça por este dia, por essa tarde maravilhosa. Te louvamos pela tua palavra, Senhor Deus, que é viva e que é eficaz. Ó Deus, nós aprendemos, ó Deus, que nosso tempo não é mesmo do teu, Senhor Deus, e tu estás com os teus braços abertos para, Senhor Deus, receber, ó Deus, aquele que aceita ti como único e eterno Salvador. E cabe a cada um de nós pregarmos o teu evangelho, levarmos o teu amor para as pessoas que precisam de ti. Senhor Deus, foram 12 meses, ó Deus, que Nabucodonosor teve a oportunidade de receber a Ti como único e eterno Salvador. Então, ó Deus, nós possamos perseverar em clamarmos pelos nossos, ó Deus, para aqueles que precisam de Ti. Deus, amor, que Tu possa trabalhar nos corações, nas mentes, Senhor Deus, para que as pessoas possam entender que Tu és o Senhor, Tu és o dono de nossa vida, nós não somos nada sem Ti. Deus, muito obrigada pela tua palavra ministrada nesta tarde, muito obrigada pela vida do pastor Elias, muito obrigada, Deus, por esse privilégio de nós temos de estudarmos a tua palavra a cada momento, a cada dia. Continua nos usando, nos abençoando, ó Deus, que nós possamos clamar a ti por essa humanidade, que nós possamos pregar o teu evangelho, que nós possamos fazer a diferença neste local, no local onde nós estamos, ó Deus, na nossa família, por onde quer que nós colocarmos nossas plantas, nossos pés, onde quer que as nossas vozes sejam alcançadas, ó Deus, que o teu evangelho seja pregado, que o teu evangelho possa transformar a vida, nós sabemos que transforma a vida, mas que possa ter corações, ó Deus, que receba a tua palavra, corações amolecidos, corações, ó Deus, que estão duros, mas que possa entender que tu és o Senhor. Senhor, tu tem nos dado oportunidades, Senhor Deus. A tua vida está breve, está prestes, Senhor Deus, mas muitos ainda precisam ser alcançados por ti. Então, nos ajuda a perseverarmos, ó Deus, na busca, ó Deus, de ministrar a tua palavra e clamarmos por aqueles que precisam de ti. Muito obrigada por essa tarde. Deus, te louvamos pela vida da tua serva, diaconisa Flailda, por mais uma vida que concede a tua serva nesse dia de hoje. Abençoa a tua serva, seu ministério, na tua casa. Usa para a tua honra, para a tua glória. Deus, muito obrigada por essa tarde. Nós te louvamos por esse privilégio, por essa oportunidade que temos de ouvir a tua palavra e pregar o teu evangelho. Ó Deus, faça essa palavra ser ministrada em cada coração que vá recebê-la, que possa frutificar para a tua honra e para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então, amanhã, nosso culto às 10 horas, presencial, e será transmitido ao vivo pelo YouTube, para que os irmãos possam também acompanhar e louvar o Senhor juntamente com a igreja.